Efeitos da doutrina. Olá, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. É uma graça estar aqui com você para mais um dia de formação, onde estamos fazendo uma reflexão sobre a carta encíclica de São Pio X, sobre o ensino do catecismo. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, vai chegar, vai ver depois, não importa. O que importa é que você estará conosco e com certeza Deus nos ajudará a crescer em sabedoria, estatura e graça. Então seja muito bem-vindo, vamos iniciar sem demoras a nossa formação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação anterior, nós falamos sobre a necessidade de instrução. Nessa formação, nós falamos das circunstâncias, do contexto em que ela foi escrita por São Pio X, falamos do povo cristão que também estava inserido nesse contexto, falamos da dificuldade desse povo e da dificuldade da igreja, falamos também do guia necessário, ou seja, o que poderia ajudar essas pessoas nessa situação. Falamos das 6 trevas reconhecidas por São Pio X e falamos sobre as diretrizes bíblicas, ou seja, aquilo que fundamentava essa reflexão de São Pio X sobre a necessidade de instrução. Então, fica aí para que você possa estar se inscrevendo neste curso e recebendo todas as formações anteriores. Hoje vamos falar dos efeitos da doutrina. Efeitos da doutrina. A doutrina cristã nos faz conhecer a Deus e o que chamamos suas infinitas perfeições. Então, nós dizemos, a doutrina da igreja diz que Deus possui infinitas perfeições. E o que é perfeição? Estado ou condição da pessoa que não peca. Excelência, de teor elevado, supremo, sem defeitos, falhas, o mais elevado grau de exatidão. Então aqui a doutrina nos faz conhecer a Deus, um Deus que não peca, um Deus que possui em si excelência, é de teor elevado, é supremo, sem defeitos, sem falhas, que possui o mais elevado grau de exatidão. Então, quando nós estudamos a doutrina, nós estudamos Deus nas suas infinitas perfeições. Aí a graça de se estudar a doutrina, porque nós não estamos estudando algo falho, e isso é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas, elas não se interessam pela doutrina, ou então ficam, ouvindo as pessoas dizerem, não precisa estudar, você não precisa de vida intelectual, você não precisa saber a doutrina. Pessoas que não suportam a sã doutrina, como a palavra de Deus diz, que no final dos tempos as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Então, que você possa deixar todos esses pensamentos de lado e que você possa compreender que ao você estudar as ciências das coisas divinas, ao você estudar a doutrina, você está estudando algo de alguém que é perfeito. Não há falhas, não há defeitos, não há pecado, e sim excelência, teor elevado, o mais elevado grau de exatidão. Então é o caminho mais puro, certo, seguro que você pode encontrar. A
doutrina cristã também nos faz conhecer a Deus, que é o que chamamos de suas infinitas perfeições, e muito mais profundamente que as faculdades naturais. Então, a doutrina ela é capaz de fazer você conhecer Deus de uma forma muito mais profunda do que se você usasse somente as suas faculdades naturais. E o que são as faculdades naturais? É a capacidade natural ou adquirida para realizar alguma coisa. Então, quando você estuda sobre Deus, quando você estuda a doutrina, você consegue conhecer a Deus de uma forma muito mais profunda. E ao conhecer a Deus de uma forma muito mais profunda, você consegue conhecê-lo além das suas faculdades naturais, além da sua capacidade natural ou da sua capacidade adquirida para realizar alguma coisa. Então você vai além, você consegue conhecer a Deus de uma forma sobrenatural, assim como nós somos corpo e alma, não só matéria. Assim como a mística também ensina que o homem só encontra a plenitude da sua dignidade quando ele alcança o sobrenatural, quando ele começa a ter um conhecimento da sua espiritualidade, quando ele começa a ter comunhão com aquilo que é sobrenatural, que vai além da sua capacidade natural, além das suas capacidades adquiridas. Por isso que você possa hoje se apaixonar pela doutrina. A doutrina nos manda, como diz o ensinamento, manda-nos reverenciar a Deus. Por obrigação de fé, que se refere à razão, por dever de esperança, que se refere à vontade, e por dever de caridade, que se refere ao coração, com o que deixa todo homem submetido a Deus, seu Criador, seu moderador. Então, a doutrina, ela nos leva a reverenciar a Deus, por obrigação de fé, por dever de esperança e por dever de caridade. Qual é a obrigação da fé? É aquilo que se refere à razão. Por isso, São João Paulo II, ele diz que fé e razão, elas são duas asas das quais nós podemos levantar voos altos. Por quê? Porque a razão, ela é a faculdade de raciocínio, onde nós podemos pensar, compreender, onde nós podemos estudar, onde nós podemos ampliar os nossos conhecimentos. E essa faculdade de raciocínio, ela se dá pela razão, que a razão, ela é iluminada pela ciência das coisas divinas, ela foi nos dada por Deus. Por isso nós precisamos, a doutrina, ela nos ensina a reverenciar a Deus por obrigação da fé, no que se refere à razão, porque a razão, a luz natural, a partir da lei natural que foi imposta por Deus no nosso coração, a sua luz, nós conseguimos também atingir a fé. Por dever de esperança, no que se refere à vontade, ou seja, nós reverenciamos a Deus pela doutrina por dever de esperança, porque nós esperamos que a nossa vontade seja iluminada por Deus, que a nossa vontade seja conformada à vontade de Deus. Também reverenciamos a Deus por dever de caridade, naquilo que se refere ao coração, onde nós nos submetemos a Deus, que é o nosso Criador e o nosso moderador. Então, reverenciamos a Deus por obrigação de fé, no que se refere à razão, a própria razão nos obriga a crer em Deus, porque pela faculdade de raciocínio nós conseguimos encontrar a Deus através do conhecimento das coisas divinas, através da lei natural que foi colocada por Deus em nossos corações, pelo dever da esperança, no que se refere à vontade, a esperança da nossa vontade de se conformar à vontade de Deus, e pelo dever de caridade, no que se refere ao coração,
onde o nosso coração se submete a Deus, nosso Criador e moderador. A doutrina põe o homem de posse de sua verdadeira e nobre dignidade, como filho, que é do Pai Celestial, que está nos céus, que se faz a sua imagem, que o fez, a sua imagem e semelhança, para viver ele eternamente feliz. Então a doutrina também, ela nos traz a dignidade de filhos. Filhos que somos do nosso Pai Celestial, que está nos céus, que nos fez a sua imagem e semelhança para viver com Ele eternamente feliz. Então, Deus deseja que eu e você vivamos com Ele. Por isso a importância de conhecer a doutrina, porque a doutrina nos aproxima de Deus. A doutrina nos faz conhecer a Deus. A doutrina nos faz reverenciar a Deus, naquilo que se refere à razão, à vontade e ao coração. Olha que grandiosidade. Todo o nosso ser é tomado pela doutrina. E também naquilo que se refere à nossa verdadeira e nobre dignidade. Somos filhos de Deus. Então a doutrina, ela nos trata como filhos. Por isso a importância de se estudar a doutrina. A doutrina também, ela nos ensina a prudência do espírito, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência do espírito para que nos guardemos da prudência da carne. Então, ou você usa a prudência na carne, ou você usa a prudência no espírito. E a doutrina nos ensina a prudência do espírito, que é nos guardar da prudência da carne, ou seja, vivermos segundo o Espírito. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. A doutrina nos ensina a justiça, para dar a cada um o que é seu de direito. Então, o que é justiça? É dar a cada um o que é seu de direito. A justiça não é caridade. Justiça é dar a cada um o que é seu por direito, e a caridade é dar o que é nosso para o outro, por amor, por caridade. Então estamos falando aqui agora da justiça, de dar a cada um o que é seu de direito. Então, ao estudar a doutrina, você está estudando aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu por direito. Você tem o direito de conhecer a doutrina. Você tem o direito de conhecer a ciência das coisas divinas. A doutrina também nos ensina a fortaleza, que nos dispõe a sofrer e padecer tudo generosamente por Deus e pela eterna bem-aventurança. Então, um sofrimento que dá sentido à vida. Não um sofrimento que simplesmente faz sofrer, mas um sofrimento que nós suportamos, que nós sofremos e padecemos de forma generosa por Deus e pela eterna bem-aventurança. Então, o cristão, através da doutrina, ele é orientado, ensinado a sofrer e padecer por Deus, ou seja, a dar um sentido para a sua dor, um sentido ao seu sofrimento. Nós não sofremos por nada, porque nós temos um Deus vingativo, um Deus que odeia, um Deus que não está nem aí para nós. Não, nós sofremos e padecemos por amor a Deus e pela eterna bem-aventurança, para que possamos alcançar a salvação eterna. A dor e o sofrimento de um cristão, ele tem peso de salvação eterna. Por isso nós nos dispomos a sofrer e padecer de forma generosa. Não é fácil o sofrimento, não é fácil passar por uma dor. Não, nós sabemos, cada pessoa tem a sua dor, tem o seu sofrimento, mas nós cristãos precisamos também colocar esse sofrimento, unindo ao nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, aquilo que ainda falta para a nossa salvação, pela eterna bem-aventurança. O sacrifício de Cristo foi perfeito, Ele nos deu tudo, em Cristo não nos falta nada, mas nós precisamos alcançar
a nossa salvação. Essa salvação que nos foi dada por Ele, essa salvação que onde não se falta nada, não falta da parte de Deus, não, Ele não tem mais nada a fazer para que sejamos salvos, mas a nossa parte, nós ainda precisamos nos unir à vontade de Deus pela nossa eterna bem-aventurança. Por isso nós nos dispomos a sofrer e padecer tudo aquilo que o Senhor nos enviar de forma generosa, por amor a Deus e pela eterna bem-aventurança. A temperança que nos torna amável à pobreza por amor de Deus, e em meio às nossas humilhações nos faz gloriar da cruz. Então a doutrina também nos ensina a virtude da temperança, ou seja, a viver uma vida de virtudes. E agora falamos da virtude da temperança, que nos torna amável à pobreza por amor de Deus, e em meio às nossas humilhações nos faz gloriar da cruz. A palavra de Deus diz que um dia perguntaram para Jesus, Jesus, nós devemos ou não dar o imposto a César? E Jesus pediu para que trouxesse a ele a moeda da época, e ele olhou e disse, de quem é a figura que está aqui? De César. Então dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Jesus olhou para eles e disse, a mim vocês não compram, vocês não precisam me comprar, vocês não precisam me pagar, vocês não precisam fazer troca comigo, usar a moeda como moeda de troca, não, comigo não. Dai a César o que é de César, dai a ele esse dinheiro, o pague, dê a ele o que lhe é devido, mas a mim vocês não precisam dar, dai a mim o que é meu, ou seja, a eterna adoração, a honra e a glória que me é devida. Então, a temperança nos ensina a amar a pobreza por amor a Deus. Nós damos a César o que é de César e damos a Deus o que é de Deus. Para Deus nós não precisamos ter dinheiro. Para Deus nós precisamos reverenciá-lo e amá-lo. Para o mundo, sim, nós precisamos do dinheiro para fazer bom uso do dinheiro e pagar tudo que precisamos pagar, fazer tudo que precisamos fazer. Mas para Deus nós não precisamos pagá-lo, nem dar-lhe o dinheiro. Nós precisamos amá-lo e reverenciá-lo. Então, amar a pobreza por amor de Deus, e em meio às nossas humilhações, gloriar da cruz de Cristo. Então, a temperança é a virtude que nos faz amar a pobreza por amor a Deus. É a virtude que nos faz sofrer as humilhações para a glória da cruz de Cristo. A fortaleza é a virtude que nos faz dispor, sofrer e padecer tudo generosamente por amor a Deus e pela eterna bem-aventurança. E a prudência do Espírito é aquela que nos faz, a virtude que nos faz nos guardar da prudência da carne. A doutrina, ela nos ilumina. Ilumina o quê? A inteligência e a vontade. A inteligência que nos permite alcançar a verdade e a vontade que se enche daquele amor que nos conduz a Deus e que nos une a Ele pela prática da virtude. Então é aquilo que nós falamos um pouquinho antes, né? A doutrina, ela nos ilumina a nossa inteligência para alcançar a verdade. Então, quando você estuda a doutrina, a sua inteligência, ela está sendo iluminada pela ciência das coisas divinas, e por isso você consegue alcançar a verdade. Também ilumina a vontade. Quando nós aprendemos da doutrina, quando nós estamos vamos de encontro com a doutrina nos enche de ardor. E isso é um fato que não há dúvidas sobre isso. Ao estudar as coisas, a ciência das coisas divinas, o nosso coração arde. Por quê? Porque essa doutrina, ela nos conduz a Deus. E além de nos conduzir a Deus, ela nos une a Deus pela prática da virtude. Então, por isso que nós precisamos estudar a doutrina, não para nos inflar de conhecimento, mas para que sejamos ensinados, para que sejamos iluminados, para que possamos aprender a reverenciar a Deus, para que possamos ser tratados como filhos, como diz o ensinamento. A doutrina nos faz conhecer as inferências de Cristo.
Valéria, você pode me dizer o que é inferência? Vamos lá. Inferência, deixa eu pegar aqui para você, para poder passar de uma forma melhor. É um público engajado que está pronto para ouvir e ver sua mensagem. Viu como é simples? Saiba como o Spotify pode agregar mais a seu mix em ads.spotify.com. Aqui no Spotify Advertising, sabemos bem que acompanhar as pessoas onde Inferência é o processo intelectual segundo o qual é possível. São mais momentos para eles ouvirem. Não estou conseguindo, peraí. Da sua marca. Saiba como o Spotify pode agregar mais a seu mix em ads.spotify.com. É o processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma confissão, a uma conclusão a partir das premissas, proposições e pressupostos. Então, quando a doutrina nos faz a conhecer as inferências de Cristo, a doutrina nos faz passar por um processo intelectual, onde através desse processo intelectual nós podemos chegar a conclusões que vêm a partir das premissas, das proposições e dos pressupostos. Raciocínio através do qual uma proposição é considerada verdadeira pela sua, desculpe que aqui está tão pequeno, pela sua ligação com outras já tidas como verdadeiras. Então, traduzindo, quando a doutrina nos faz conhecer as inferências de Cristo, ela nos leva a um raciocínio, através do qual uma proposição é considerada verdadeira a partir de outras que tínhamos como verdadeira. Ou seja, a verdade que nos é proposta, ela é tão real que nós conseguimos também tê-la como verdade. Então, a doutrina nos faz conhecer as inferências de Cristo, que os homens devem amar-se mutuamente como irmãos, que os homens devem viver na terra como convém aos filhos da luz, que nos entreguemos nas mãos de Deus que cuida de nós, que socorramos o pobre, que façamos bem aos nossos inimigos, que preferimos os bens eternos da alma aos perecedouros do tempo e que tenhamos a humildade, a origem da verdadeira glória. Então veja bem, ao estudar a doutrina, ela nos faz conhecer as inferências de Cristo. E quais são as inferências de Cristo? É um processo intelectual, um processo de raciocínio, onde nós vamos começar a conhecer a verdade de Cristo, onde nós vamos começar, pelo poder do Espírito Santo, entender, ter a inteligência e a vontade iluminada pelo Espírito, começamos a compreender que a verdade de Cristo é a única verdade. Então, nós começamos a entender que nós devemos nos amar mutuamente como irmãos, que nós devemos viver na terra como convém aos filhos de Deus, não da forma que queremos, mas uma forma que convém aos filhos de Deus, que nos entreguemos nas mãos de Deus que cuida de nós, ou seja, num ato de confiança, que socorramos o pobre, que não permitamos que pessoas passem necessidade, que façamos bem aos nossos inimigos, porque não precisamos agir como eles, mas agir segundo Deus e deixar com que Deus faça a sua justiça. Que prefiramos os bens eternos da alma aos perecedouros do tempo, ou seja, a própria doutrina é um bem eterno da alma. Então que nós possamos preferir as ciências das coisas divinas aos bens eternos da alma do que os perecedouros do tempo, e que tenhamos a humildade, que é a origem da verdadeira glória. Por isso Romanos 13:13 vai dizer: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, ou seja,
não em apetite exagerado, na gula, na voracidade, não em borrachices, ou seja, em bebedeiras, não em recâmeras, ou seja, não em camas desonestas. Aqui podemos colocar, né, fornicação, adultério, não em dissoluções, rompimento de um acordo, anulação, ruptura, imoralidade, depravação dos costumes, não em pendências, ou seja, não em contendas, não em inveja, ou seja, não em desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa, ou seja, alguém progride, alguém tem uma vida diferente da qual você tem, e você tem inveja da vida que aquela outra pessoa tem. Então a palavra de Romano 13 diz: não a todas essas coisas, não a desonestidade, não as glutonarias, não as bebedeiras, não as camas desonestas, não a fornicação, ao adultério, as orgias sexuais, não as dissoluções, não os rompimentos de acordo, anulações, ruptura, imoralidade, depravação, não as contendas, não a inveja. E a palavra de Deus também diz em Mateus 18:4: aquele que se humilhar, tornar-se humilde, se abaixar-se como uma criança, este é o maior do reino dos céus. Então a doutrina também nos ensina a ter humildade, ou seja, a nos tornar humilde, a nos abaixar como uma criança diante de Deus, para que nós possamos ser maiores no reino dos céus. Então vimos aqui os fatos, o que a doutrina, por que estudar a doutrina, por que conhecer a doutrina. E a igreja também vai nos mostrar, vou pegar aqui para você, as necessidades pelas quais nós devemos estudar a doutrina hoje. Então falamos ali os benefícios da doutrina. Agora vamos falar quais são as necessidades principais de se estudar a doutrina hoje, segundo São Pio X. Com o conhecimento da religião coexistem malícia da alma, corrupção dos costumes. Então, contra a malícia da alma e contra a corrupção dos costumes, nós buscamos o conhecimento da doutrina. O que é a malícia da alma? É fazer o mal, é uma péssima índole, é usar de maldade, aptidão ou inclinação para enganar, que possui astúcia ou se comporta de modo ardil, com manha. Então, a doutrina, ela vem de encontro com essa necessidade, para que ela possa iluminar a nossa inteligência, a nossa vontade, e irmos contra a malícia da alma e também contra a corrupção dos costumes. O que é a corrupção de costumes? Desvirtuamento de hábitos, devassidão de costumes. Então aqui nós desvirtuamos os hábitos, os costumes, e agimos contra a vontade de Deus, contra aquilo que a igreja nos orienta. Também estudamos a doutrina, porque quando ao espírito envolvem as espessas trevas da ignorância, nem a vontade pode ser reta, nem são os costumes. Então, quando as trevas da ignorância envolvem o nosso espírito, a nossa vontade, ela deixa de ser reta, e os nossos costumes, eles não podem ser sãos. O que é ignorância? Condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo. E aqui há algo, irmãos, que nós precisamos ter em mente. A doutrina funciona. A doutrina, ela não é só uma teoria, né? Muitas pessoas veem a doutrina só como algo teórico. Não, a doutrina é para ser colocada em prática. A doutrina, ela é para a vida. A doutrina, ela traz resultado. A doutrina, ela ilumina as trevas da nossa ignorância. Ela funciona na nossa vida a partir do momento que nós começamos a adquirir o conhecimento. Aí a nossa vontade se torna reta e sãos se tornam os nossos
costumes. Uma outra necessidade também é aquele que caminha de olhos abertos poderá afastar-se e poderá negar o rumo reto e seguro. Então, a queda. Muitas pessoas, por isso a palavra de Deus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então, mesmo aqueles que estão de olhos abertos, eles podem sim se afastar das coisas divinas. Eles podem sim negar o caminho reto e seguro. Todos nós estamos sujeitos às quedas, às tentações. Por isso, a necessidade de se estudar a doutrina, para que a doutrina ilumine a inteligência e a vontade. Outra necessidade: o cego está em perigo, certo de perder-se. Então, há dificuldades para aqueles que estão de olhos abertos e há dificuldades também para aqueles que estão cegos. E esses que estão cegos estão em perigo, certo de perder-se. Então veja bem, aqueles que estão de olhos abertos, é o que a palavra de Deus diz: cuide para que não caia, né? Eles podem se afastar e podem negar o caminho reto e seguro. Mas aqueles que estão cegos, eles já estão em perigo, eles já estão certos de perder-se. Então, nós precisamos também estudar a doutrina para que também as trevas não possam nos cegar definitivamente. Estudar a doutrina também, quando não está inteiramente apagada a chama da fé, ainda resta a esperança de que se ilumine a corrupção dos costumes. Então, diante da corrupção dos costumes, a doutrina ela vem de encontro para quê? Para que não seja a chama da fé não seja apagada inteiramente. Então, essa necessidade diante da corrupção dos costumes de se apresentar a doutrina, de se estudar a doutrina, para que a chama da fé não se apague inteiramente. Então, a importância de permitir que a chama da fé não se apague em nós, através da doutrina. A chama da fé permanece acesa através também do estudo das ciências das coisas divinas. Outra necessidade: quando a depravação se junta à ignorância da fé, já não resta lugar a remédio, permanece aberto o caminho da ruína. O que é depravação? É o declínio. Então, quando nós nos abrimos à depravação da alma, à corrupção dos costumes, a uma vida pecaminosa, ao pecado mortal, quando nós nos abrimos a essa depravação, à impureza, não há lugar a remédio, e sim está aberto o caminho da ruína. Então, a importância da doutrina, ela evita o declínio, ela evita a depravação. Quando você começa a estudar as coisas divinas, a sua vontade e inteligência sendo iluminada, a sua faculdade de raciocínio sendo utilizada, iluminada pelo Espírito, você certamente estará no caminho de não permitir o seu declínio, de não cair na depravação, porque a doutrina, pelo poder do Espírito, ela te leva à ascensão e não ao declínio. Outra necessidade da doutrina: da ignorância da religião procedem tantos e graves danos. Muitas pessoas não conhecem a religião, são ignorantes naquilo que é pertinente à religião. Como nós estudamos no capítulo anterior da necessidade de instrução, né? Muitas pessoas vivem a religião de uma forma temerária, né? Então é preciso uma forma despropositada, sem propósito, sem conseguir trazer a religião para dentro da sua vida, para dentro da sua história, né? Então da ignorância da religião procedem tantos e graves danos.
Outra necessidade, se faz grande a necessidade e a utilidade da formação religiosa. Então, a importância da formação, do estudo da ciência das coisas divinas, do estudo da doutrina. Estamos hoje numa necessidade atualíssima da formação religiosa. Outra necessidade também é em vão esperar que alguém possa cumprir as obrigações cristãs sem a conhecer. Como que eu vou cumprir uma obrigação se eu não a conheço? Então, quando a doutrina traz o conhecimento das obrigações cristãs, nós, pelo poder do Espírito, nós nos dispomos a obedecer. Nós nos dispomos a realizá-las. Por quê? Porque nós começamos a fazer o uso da razão, a faculdade do raciocínio, assim como foi dito também, né? Um pouquinho antes, quando nós falamos quando a doutrina ela nos ensina a reverenciar a Deus por obrigação de fé no que se refere à razão, por dever de esperança no que se refere à vontade, por dever de caridade no que se refere ao coração. Então a doutrina ela alcança razão, vontade e coração. Ao alcançar a razão, ela nos obriga à fé. Ao nos alcançar a vontade, ela nos traz esperança. E ao alcançar o coração, ela nos traz a caridade. Interessante, né? Então, nós podemos ver qual a importância de se estudar a doutrina. Porque sem conhecer a doutrina, nós não nos vemos, não conseguimos cumprir as obrigações cristãs. Mas ao estudar a doutrina, razão, vontade e coração são alcançadas, né? E ao alcançar a razão, nós nos vemos obrigados à fé. Ao alcançar a vontade, ela nos traz o dever de esperança. E ao alcançar o coração, ela nos traz o dever da caridade. Então, a importância, por isso que hoje nós precisamos avaliar, né, quando as pessoas nos impedem de nos formar, né? Até mesmo dentro da igreja. Não, doutrina, não precisa saber de doutrina, não precisa conhecer dogma, não, gente, nós precisamos ampliar a nossa visão, a nossa visão de mundo. Nós precisamos, muitas pessoas dizem, quando começa a conhecer as coisas de Deus, estudar teologia, filosofia, você perde a fé, você fica fanático. Muito pelo contrário, eu sou prova disso. Ao estudarmos teologia, filosofia, as ciências das coisas divinas, a nossa visão de mundo ela se amplia. Nós começamos a ver as coisas de uma forma não só meramente humana, mas sobrenatural. Assim como o ensinamento que nós falamos hoje, nós recebemos começamos a ver a dignidade que temos de sermos filhos do Pai Celestial. Começamos a entender a plenitude do que Ele tem para nós, e isso amplia a nossa visão, isso amplia a nossa mente, isso amplia a nossa visão de mundo. Assim, hoje nós ouvimos muito dizer, né? Não, porque você tem que romper com as crenças limitantes. Amado, a doutrina, ela não é uma crença limitante, muito pelo contrário. A doutrina, como foi dito lá no início, né? Ela nos faz conhecer as infinitas perfeições de Deus, muito mais profundamente do que as faculdades naturais. Então, ao estudar as ciências das coisas divinas, você vai além. Faça a experiência e depois você me diga qual é a experiência que você teve quando você começou a estudar magistério da igreja, sagrada tradição, liturgia, palavra de Deus, quando você começou a estudar as ciências das coisas divinas. E traga isso não só como uma teoria, mas com algo, como diz o ensinamento, algo que atinja a sua razão, a sua vontade, o seu coração, a sua inteligência, algo que te ensine, que te leve a reverenciar a Deus, a amar a Deus acima de tudo, que te leve a viver uma vida de virtudes, que faça você viver
segundo o Filho de Deus, assim como a palavra diz, toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando você. Você é aguardado, você é esperado, você é desejado por toda a criação de Deus. A sua manifestação é esperada, porque você é filho de Deus. Então, que a partir de hoje, essa formação crie vida na sua vida. Então, hoje, nós vimos aqui os efeitos da doutrina. Você fazendo o curso conosco, você adquirindo a apostila, você vai receber tudo isso em gráfico, você vai ter todo esse material formativo nas mãos, você vai poder estudar, ler, reler, vai poder também usar aí na sua vida ministerial, se você for um pregador, formador. Então é um material riquíssimo que você só encontra aqui conosco, porque é preparado por mim, Valéria, a fundadora do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, com muita disciplina, com muita pesquisa, com muita reverência, como diz o próprio ensinamento. Então, nós vimos hoje os efeitos da doutrina, que é o conhecimento de Deus e suas infinitas perfeições. Falamos da reverência que a doutrina nos leva a ter. Ela nos manda reverenciar a Deus por obrigação de fé, esperança e caridade, alcançando a nossa razão, alcançando a nossa vontade e alcançando o nosso coração. Ela nos leva à dignidade, porque ela põe em nós, nos põe de posse da nossa verdadeira e nobre dignidade como filhos de Deus. Ela também nos leva, ela nos ensina a prudência do espírito, a justiça, a fortaleza, a temperança, ou seja, uma vida de virtudes. Ela nos ilumina, iluminando a nossa inteligência e vontade. Nós passamos por um processo de iluminação e também ela age no processo intelectual, nos fazendo conhecer as inferências de Cristo, ou seja, nos levando a usarmos do nosso raciocínio, da nossa razão, da nossa faculdade de raciocínio. Falamos também aqui das necessidades da doutrina. Quais são as maiores necessidades hoje para se estudar a doutrina? A malícia e a corrupção, a ignorância da religião e outros tipos de ignorância naquilo que se refere à ciência das coisas divinas, a cegueira espiritual, a negação do rumo reto e seguro, a dissipação da chama da fé e esperança, a depravação, a necessidade de formação religiosa e a prevaricação das obrigações cristãs. Tudo isso nós vimos hoje. Então, você vai receber isso todo em gráfico. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então, que Deus abençoe muito você. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Tenho certeza, aí, peço perdão a você quando eu cheguei nas inferências de Cristo, né? É que aqui para mim eu fiz o escrito e está muito pequeno, só que a posição que eu tenho que colocar isso, por causa de eu ainda não estar com o data show, para mim ficou bem difícil. Então eu peço perdão por você, por essa falha, mas na apostila, no gráfico, vai estar tudo muito visível para você. Então, se ficou alguma dúvida nessa parte, peço perdão a você. Mas as inferências de Cristo significa um processo intelectual, um raciocínio que é formado a partir da verdade de Cristo. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigada pela tua participação. Se você quiser se inscrever nesse curso, entre em contato comigo. E em breve ele vai estar na íntegra disponibilizado para você. Esse curso você pode adquiri-lo através da apostila digital, em PDF, através do agendamento de missões, onde eu posso estar aí ministrando para você esse curso na sua cidade, em forma de seminário, de congresso, ou então finais de semana, pode ser dias de semana corridos, enfim, a forma que você julgar necessária e conveniente para a sua realidade. E também através do curso online. Então, entre em contato comigo, tire mais informações e que Deus possa abençoar muito a sua vida. Até a próxima formação, que será
amanhã. E amanhã o tema é o primeiro ministério. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Falhou.